Olá, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos nossos Encontros Pastorais. Eu tenho certeza que você já vem sendo abençoado com cada mensagem que tem sido lançada aqui. E se você perdeu algum dos episódios anteriores, não tem problema. Você pode visitá-los a qualquer momento acessando a nossa playlist aqui do YouTube ou através do seu aplicativo de áudio streaming de música. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8:37 que nada poderá nos separar do amor de Jesus. Nem mesmo dor, perseguição, tribulação, angústia, nudez, perigo ou espada, nada pode nos separar do amor do nosso Senhor Jesus, porque sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores nele. E é por isso que todas as semanas nós estamos aqui nos Encontros Pastorais, declarando a palavra de Deus com ousadia, com alegria no coração, sabendo que essa mensagem tem alcançado e transformado a vida de muitas pessoas para que elas também sejam vitoriosas em Cristo Jesus. E você pode fazer parte disso também, através da sua generosidade. Quando você oferta aqui, quando você doa para esse projeto, você está auxiliando para que a gente permaneça fazendo muito mais do que nós temos feito aqui na Angelim TV e em todos os nossos projetos como igreja. E como você pode fazer parte disso? Através das informações que estão aqui na tela ou na descrição desse vídeo. Aproveita agora mais um episódio dos nossos Encontros Pastorais com a pastora Flávia Reis. Até mais! Olá! Será que você já pensou assim como eu? Por que eu tenho que enfrentar tantos desafios, quantos gigantes, quantas coisas que se a gente pudesse pular na nossa história? Mas a grande maioria das vezes, a verdade é que são um dos nossos maiores desafios, onde a gente é preparado, forjado, onde a nossa fé adquire nova musculatura e a gente cresce em Deus. São nas batalhas da vida que se forjam os grandes guerreiros, não é verdade? Às vezes a gente quer fugir, a gente quer pular os momentos de dor, de sofrimento, que são inevitáveis na nossa história. Todos nós temos dias difíceis. Jesus mesmo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. E eu gosto muito desse texto, porque esse ânimo que Jesus fala para nós, que nos estimula a buscar, não é um ânimo de uma empolgação, de um frenesi, não é nada disso. Mas é um ânimo que está relacionado a sermos cheios do fôlego do próprio Espírito de Deus. Bem, existem dias que a gente não está empolgado, existem dias que a gente está mais... a sensação que a gente tem é de desempolgação com as coisas da vida, com as notícias que a gente recebe, com aquilo que a gente assiste nos noticiários. Tem época que a gente realmente fica desanimado de olhar todas as coisas ao nosso redor. Mas o ânimo bíblico está relacionado a sermos cheios do fôlego do Espírito, recebemos desse sopro que independe das circunstâncias lá fora, que independe do cenário que a gente está vendo. Nós cremos e nos movemos por fé. Afinal de contas, Hebreus 11 nos diz que fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver, a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Fé é algo meio louco, quando a gente olha para uma circunstância, ela está dizendo para a gente a realidade e a gente não está negando a realidade, mas nós cremos e temos esperança contra aquela realidade, nós cremos no sobrenatural e por isso nós temos uma vida que transcende aquilo que sentimos, aquilo que vemos, porque a nossa esperança não está nesse mundo, mas a nossa firme convicção está em Deus. E hoje eu quero compartilhar um texto que mostra muito disso. Como que eu posso enfrentar os gigantes, olhar o caos lá fora, enfrentar as circunstâncias de maneira destemida, de maneira corajosa? E hoje é exatamente essa mensagem que eu tenho para você. Enfrentando gigantes. Não tenha medo de enfrentar os seus gigantes, de olhar para as adversidades, de olhar para as circunstâncias que muitas vezes são contrárias, com ousadia, com resiliência. Eu digo mais, com uma fé absoluta e convicta no Deus vivo, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nos inspira, não é um Deus da religião, algo formatado, mas um Deus real, presente, um Pai de amor. Em Números 13, nós vemos uma história incrível que eu quero compartilhar com vocês. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, e envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, e todos eles eram chefes das tribos
de Israel. E a Bíblia conta aqui pra gente um pouquinho desse panorama que eles estavam vivendo depois de terem atravessado o Mar Vermelho, de ter visto aquele milagre maravilhoso. Depois de 400 anos, enquanto escravos ali no Egito, Deus vem e liberta eles de maneira sobrenatural, usando um improvável. Moisés abre o Mar Vermelho e agora eles estão no deserto, a caminho da promessa, a caminho da terra prometida. Eles haviam recebido uma palavra através de Moisés de que havia uma Canaã, uma promessa, uma terra que manava leite e mel. Essa escuta deles, aquilo que eles ouviram falar da promessa, fez eles se moverem com ousadia, largando todo o seu passado e avançando juntos àquela terra prometida. Quando eles estão no deserto, no início daquela jornada, Deus então vem a Moisés e dá a ele uma direção clara, que está aqui em Números 13. Nós não sabemos exatamente quantos dias depois da travessia do Mar Vermelho essa conversa acontece com Deus e Moisés, mas foi bem no comecinho, você vai já entender o porquê disso. Bem, o Senhor diz a Moisés: eu já dei uma palavra para vocês, mas agora eu quero que vocês visualizem a promessa. Uma situação semelhante acontece muito tempo antes, quando Deus dá uma chamada a Abrão. E ali em Gênesis 12 a Bíblia fala: sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei da tua descendência como as estrelas do céu, a areia ali do mar. Deus está dando uma promessa para Abraão e algum tempo depois se passa, e no momento de crise que Abraão enfrenta ali, quando ele precisa se despedir do seu sobrinho Ló, Deus diz então para ele, ele está na tenda e o Senhor fala: vai lá para fora, olha para o céu agora. E de maneira visual e didática, o Senhor confirma e testifica aquela promessa que ele havia dado para Abraão antes. Da mesma forma acontece aqui. O Senhor já havia dado uma palavra para Moisés e o povo quando os tirou do Egito. Mas agora o Senhor queria dar a eles um experimento, sabe? Como se provem um pouquinho daquilo que vocês vão desfrutar da promessa. Eu vejo nisso a bondade de Deus, porque é assim que o Senhor faz conosco. Ele conhece a nossa humanidade, a nossa limitação, a nossa fraqueza. E muitas vezes o Senhor nos faz desfrutar. É como se a gente tivesse uma prova de que aquela promessa, aquela palavra que a gente recebeu, ela é verdade. Você já experimentou isso? Você fala assim: ok, Deus, eu sei que o Senhor me deu uma palavra, mas eu preciso sentir, eu preciso ver. Não é que a gente não tenha fé, mas o Senhor conhece a nossa humanidade e muitas vezes Ele nos faz ter um vislumbre daquilo que a gente vai viver. E isso é a bondade do Senhor. E aqui em Números 13, o Senhor faz essa convocação para Moisés e diz: levanta os líderes das 12 tribos. Veja bem, esses homens não eram qualquer homens. Eles eram líderes, eram para ser homens maduros, experimentados, aqueles com maior nível de fé, que haviam acabado de experimentar um grande livramento do Senhor no Mar Vermelho. Então se esperava que esses homens estivessem munidos de maior fé e maturidade para conduzir o povo. Moisés então levanta o povo e eles passam 40 dias em missão na terra de Canaã, enquanto espias. E é bem aqui que eu quero falar para você desses gigantes que eles encontraram nessa terra e de como foi a postura daqueles 12 homens quando voltaram com um relatório para Moisés, e mais de 4 milhões de pessoas ouviram aquele relatório. Ao final de 40 dias, verso 25, eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. Então, retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: presta atenção. Entramos na terra na qual você nos enviou. Ela realmente mana leite e mel, e aqui estão alguns dos frutos dela. Eles trouxeram ali um cacho de uva tão grande que foram necessários 2 homens para carregar ombro a ombro romãs, figos. Trouxeram fruto daquela terra que Deus havia prometido, que havia dado ao povo dele. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos
os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: nós não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual nós fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são gigantes de grande estatura. E os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Olha só o panorama e o relatório que esses 12 espias trazem para o povo de Israel. Eu não sei se você já enfrentou um momento onde você tem uma palavra, você sabe que é de Deus, mas quando você está prestes a entrar naquela terra prometida, de assumir o lugar que Deus te deu, ou de repente você está vivendo, enfim, um sonho, uma palavra de Deus, você sabe que foi o próprio Deus que te deu, mas os gigantes daquela terra são tão grandes que te amedrontam e te fazem pensar em desistir. Aquela sensação de, ok, eu sei que Deus me falou, eu sei que é bom, mas não é para mim. Eu não me sinto pronto. Talvez você até tenha, assim como eu, algumas vezes na minha vida, eu ofereço outras pessoas para Deus. Já ofereci: Senhor, usa fulano, usa meu marido, usa aquela minha amiga, ela é tão ungida, ela tem tudo que ela precisa. Mas você sabe que Deus deu para você aquela palavra. É sua, é a sua terra, é a promessa de Deus. Mas as circunstâncias caóticas, né? Porque algo que eu preciso pontuar aqui para você, que eu quero que você guarde no coração. Não é porque é de Deus que você não vai ter que enfrentar os seus gigantes. Não é porque é uma promessa de Deus que você não vai ter lutas, que você não vai ter batalhas. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, quando você se move em direção à terra prometida, quando você se move para viver aquilo que Deus tem para você, exatamente, são nesses momentos que você enfrenta as maiores oposições e resistências. Quer continuar vivendo uma vidinha mais ou menos, pode ter certeza que o inimigo não vai vir se levantar contra você. Mas quando você se posiciona para assumir o lugar que é seu, para tomar como herança aquilo que Deus te falou, quando você se levanta em ousadia, prepare-se para a guerra. Prepare-se para as maiores batalhas. Prepare-se para enfrentar gigantes. E bem aqui a Bíblia fala que, por mais que eles tivessem provado do fruto da terra e soubessem que de fato aquela era a promessa que o Senhor havia dado a eles, 10 daqueles homens trazem um relatório negativo. Veja, existe uma grande diferença entre você ser realista, e ser realista é importante, a gente perceber as circunstâncias, olhar realmente, tá mal, tá ruim, o diagnóstico é esse, o relatório é esse, o mundo está acontecendo isso, nós somos realistas, mas o negativo, ele tem uma lente de que realmente de impossibilidade, ele coloca mais a lente de aumento naquilo que não dá certo, nas dificuldades do que no poder de Deus. Alguém que tem uma lente negativa para a vida, ela desconsidera a mão poderosa do Senhor que tirou ela do Egito, que conduziu ela no meio do deserto, e ela começa a dar mais crédito à voz do inimigo, ela começa a dar mais crédito àquilo que as impossibilidades. Esses 10 espias que eram líderes, que eram homens experimentados, que deveriam ser os mais maduros, os mais cheios de fé, foram os primeiros que chegaram e disseram: ok, a terra é boa, realmente é a promessa de Deus, mas nós somos como gafanhotos, nós não temos a capacidade, a habilidade de enfrentar esses gigantes. Imediatamente se levanta um homem valente chamado Calebe, e Calebe é o nosso exemplo de hoje, desse homem que é o exemplo de alguém que olha para um Deus todo-poderoso, que olha para os gigantes, que olha para o Deus todo-poderoso, que olha para o livramento, que olha o que Deus fez, que encara os gigantes e diz: vamos, subamos, enfrentemos, nós vamos enfrentar esses gigantes e nós vamos vencê-los em nome do Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer se você está assistindo essa mensagem. Se Deus tem algo para você, você vai subir, se levantar no poder do nome do Senhor. Não é na tua força. Não é na tua estratégia humana,
A gente está na era das estratégias, estratégia de marketing, estratégia digital, estratégia disso, estratégia daquilo. E a gente se forma, a gente trabalha, a gente estuda. Eu acho isso tudo ótimo, eu amo estudar, eu tenho a minha formação como médica, eu tenho especializações, estou fazendo outra. Vou sempre estudar, é sempre bom a gente ter um conhecimento, porque ele nos acrescenta, ele nos traz mais sabedoria. Mas existem algumas guerras que você não vai na tua estratégia nem no conhecimento natural humano, não é um conhecimento intelectual, não é uma arma, uma habilidade que você aprende num curso ou numa faculdade. Aí é que você precisa entender, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Existem algumas batalhas, alguns gigantes que nós precisamos do revestimento de poder de Deus, que Jesus fala lá em Atos 1:8, olha, fica aí, espera até que desça o Espírito Santo, quando ele está falando da promessa do Pentecostes, do derramado Espírito Santo, ele diz, vocês vão esperar até que do alto vocês sejam revestidos de poder, então vocês serão minhas testemunhas aqui e até os confins da terra. E aí vem o derramar do Espírito de Deus que capacita. Paulo vai falar aos Efésios capítulo 6 sobre a nossa luta não ser contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, e sobre a importância de nós tomarmos a armadura de Deus para nos posicionarmos. Me escute, existem algumas batalhas que você não vai vencer na sua estratégia. E talvez seja isso que está cansando você. Talvez seja exatamente isso que está fazendo você pensar em desistir, porque você já lutou de todas as suas formas. Você pediu conselho, você está fazendo terapia, você está buscando e deve continuar fazendo aí as suas armas humanas. Elas são necessárias. A Bíblia diz, ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, fazer planos, organizar, buscar a parte natural é nossa missão e responsabilidade. Mas entenda algo, se você não tiver a ajuda do Senhor, se você não clamar e aprender a entregar nas mãos de Deus, você não vai ter a coragem que Caleb teve de olhar de maneira realista para a circunstância, porque ele não estava sendo um negacionista aqui. Ele estava olhando para a circunstância, era verdade. Tinha os inimigos da terra, eram 7 povos que viviam naquela terra de Canaã. Existiam ali os gigantes da terra, existia um cenário contrário para que eles adentrassem na promessa, mas mesmo assim, ele e Josué se posicionam, eles calam aquela voz de murmuração, aquela voz totalmente de incredulidade, sabe, às vezes quando você está lidando com situações difíceis e que você está diante de gigantes, você tem que calar a voz da intimidação e da incredulidade, às vezes na sua família, ou de pessoas que estão te cercando, que vão te dizer, querer trazer você para a realidade. Na verdade, eles não querem trazer você só para a realidade. Eles querem ali minar a tua fé e a tua expectativa da promessa. O diabo é tão sujo que ele vai usando as pessoas ao nosso redor, gente que deveria ser madura, gente que deveria ser líder, gente que deveria guiar a outras, são as primeiras que trazem relatórios negativos e dizem, não é para você, não dá para nós. Vamos ficar na nossa. E aí Caleb se levanta com essa autoridade, você vê que não é ele, é o Senhor que usa a boca dele para trazer esperança. A realidade do que acontece aqui é muito importante, porque o teu posicionamento vai determinar não só o teu destino, mas vai determinar o destino da tua descendência, dos teus filhos. A Bíblia fala que por causa da postura daqueles 10 espias, somente 2, Josué e Caleb, permaneceram firmes na promessa de Deus. O povo de Israel fica ali peregrinando no deserto por 40 anos. Eles chegaram em Canaã, provaram da promessa. E porque duvidaram, toda uma geração passou. A Bíblia fala que somente a descendência de Josué e Caleb herdou aquela promessa. Toda a descendência dos outros 10 espias morreram no deserto. Gente, isso aqui é muito forte. Você que está me assistindo agora, preste atenção. Se você não tiver coragem de enfrentar esse gigante aí que está diante de você, não é só você que vai perecer. É tu e a casa do teu pai, a tua descendência. São os teus filhos que vão perder por causa da sua falta de posicionamento. Quer um lembrete disso? É o lembrete e a chamada que Mordecai dá em Esther 4,14. Esse texto tão conhecido quando a Bíblia diz assim, porque se de todo te calares, Esther, tu e a casa do teu pai perecerão.
o Senhor vai enviar livramento e socorro de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecerão. Mordecai estava falando não só dos antepassados de Esther, porque Esther era órfã, o pai dela já havia morrido, a mãe também. O que Mordecai estava dizendo é que se você não assumir a posição, se você não enfrentar essa batalha, que muitas vezes é uma batalha interior, são lutas, são demônios interiores, são tormentos na alma, são histórias geracionais. Se você não se posicionar para quebrar isso e para assumir o lugar que Deus tem para você, a tua descendência, o teu legado vai passar. Uau, isso me traz muito temor ao coração, porque eu sei que o fato das vezes eu olhar para os gigantes e da gente se acovardar diante deles, porque a gente olha para o nosso tamanho, que a gente se sente às vezes como esse gafanhoto mesmo, eu sou pequenininho, Deus, mas o fato de você não crer que o seu Deus é com você e não se posicionar para enfrentar esses gigantes, vai fazer com que os teus filhos tenham que lidar com eles mais na frente. Gente, é tão interessante que quando eles entram na Terra Prometida, só abrindo aqui um parênteses para você depois meditar nesse texto, o comando de Deus é que eles destruíssem tudo que houvesse ali das nações anteriores. Eles não se posicionam e eles toleram ali muitos daquelas nações, daquelas 7 nações, e por causa disso eles ficam tendo problema. Milhares e milhares de anos depois, eles ainda estão tendo que lidar com os deuses daquelas nações, com os medos, os terrores daquelas nações, porque eles não foram firmes em dizimar aquilo que Deus já havia dito para eles acabarem. O que me mostra que aquilo que a gente tolera se torna um padrão. O que hoje uma geração tolera se torna um padrão para a próxima. Aquilo que você não enfrentar nessa geração e não se posicionar, nos seus gigantes interiores, nos gigantes exteriores, nesse mundo cheio de ideologias completamente contrárias à palavra de Deus, o que a gente não se posiciona e tolera, acaba que se torna um padrão para os nossos filhos. Então, perceba bem o que eu vou te dizer. Assim como Caleb, pega aí, vá na força do Senhor. Assim como o Senhor disse para Josué, em Josué 1:9, seja forte e corajoso, porque eu, Senhor, sou contigo. Você não vai na sua força, você vai na força do Senhor. A Bíblia fala que eles peregrinaram ali esses 40 anos, até que uma geração inteira passasse. 40 anos. Pereceram, morreram no deserto, por causa da falta de posicionamento e de enfrentamentos dos gigantes dos seus pais. Até que Josué e Caleb, já agora nos seus 85 anos, Caleb tinha 85 anos, eles então estão prontos para entrarem na terra prometida. Josué é aquele que vai ser o precursor, que vai entrar na terra, é o sucessor de Moisés. Moisés passa a ele o bastão e ele vai ser o precursor da terra prometida. Ele entra ali como sucessor de Moisés ao lado de Caleb. E eu quero encerrar essa mensagem, essa reflexão, lendo um texto incrível. Josué 14, eu vou ler aqui alguns versículos para vocês. Verso 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos até agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, presta atenção, que coisa linda, gente. Já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era, tal é agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Uau! 45 anos depois, esse homem está de pé, não sozinho, mas trazendo o legado dele, os seus filhos, para entrarem e tomarem posse de uma terra prometida que Deus prometeu. Uma geração que não enfrentou os gigantes, pereceu no deserto. Mas Josué
e Caleb, que decidiram se posicionar, enfrentar os gigantes na força do Senhor, agora estão trazendo ali os frutos, os seus filhos, toda a sua descendência. E ele diz, eu estou revigorado, eu estou forte como eu era com 85 anos, eu estou como um menino. Porque quando a gente abraça a promessa de Deus e se dispõe a enfrentar os nossos gigantes com ousadia, o Senhor nos renova. Então nessa hora eu quero orar com você agora. Eu não sei quais são os gigantes que você tem enfrentado aí, mas eu posso te afirmar, talvez gigantes interiores, medo, pânico, ansiedade, a depressão que vez ou outra bate na porta do teu coração. Talvez os teus gigantes estejam do lado de fora, sejam circunstâncias que você não tem forças, nem meios, estratégias para lutar o suficiente. Mas eu posso te afirmar que no poder do nome do Senhor, assim como Caleb, você pode dizer, eu vou perseverar, eu vou subir e eu vou vencer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus eu quero apresentar as causas de cada pessoa que está nos assistindo agora. Entra, Senhor, luta, guerreia, peleja por nós, Senhor. As batalhas que nós não podemos lutar sozinhos, mas que no Senhor nós podemos lutar. Assim como Josué e Caleb viram aquelas muralhas caírem ao chão num brado de vitória, de adoração. Eu oro, Senhor, para que enquanto os teus filhos te adoram, enquanto os teus filhos caminham, Senhor, passo a passo, de maneira perseverante, eles verão muralhas caírem ao chão e vão herdar, Senhor, a promessa do Senhor para a vida deles. No nome de Jesus, eu oro, fortalece aquele que está cansado, aquele que se vê pequeno, como um gafanhoto, Senhor. Nos faz enxergar a nós mesmos, na tua visão, como o Senhor nos vê, e nos faz avançar não na nossa força, mas na força do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e se essa mensagem impactou o seu coração, compartilhe ela com mais pessoas. Eu espero você até o nosso próximo vídeo. Nossa, que momento poderoso nós podemos ter agora com a pastora Flávia. Eu tenho certeza que essa mensagem tocou o seu coração e você foi edificado através dessa palavra. Se você sentiu no seu coração um desejo de começar uma nova vida com Jesus e precisa ser acompanhado, nós estamos aqui para te ajudar. Por isso eu te convido para você colocar o seu nome no formulário que nós temos aqui na descrição desse vídeo. Nossos voluntários vão entrar em contato com você, te direcionar para um grupo de crescimento online, te trazer para perto para que você possa seguir adiante. E lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das novidades, deixar o seu gostei no vídeo, comentar aqui o que foi que Deus falou com você de maneira especial através daquilo que nós podemos ouvir agora, compartilhar com uma pessoa especial que eu tenho certeza que ela também será abençoada. E é isso, nós nos vemos no próximo episódio dos nossos encontros pastorais. Tchau, tchau!